Sejam muito bem-vindos a mais um Papo M3 Realidades. Estamos começando, nosso junho querido, oh delícia! E o episódio de hoje é para aquecer teu coração, para te preparar para esse mês maravilhoso, festivo, cheio de delícias, de dança, de muita coisa legal que nós do Papo M3 vamos trazer para vocês. Isso mesmo! Roraima vive e respira aí quadrilha junina nesse período. Nós já sabemos, né? E quem tá chegando aqui em Roraima agora também já tá pegando as manhas do profissional. E para abrir essa sequência de entrevistas, tá? Com grandes nomes desse universo encantador que é uma maravilha mesmo, como não se apaixonar, né? A gente convidou uma mulher que ela representa tudo aquilo que a gente pode ter aquele indício de inspiração, sabe? Assim, ou até mesmo uma grande inspiração, como força, fé, talento e garra. E eu ainda fiquei sabendo que ela é muito boa. Muito boa. E o legal, ela é policial, estudante de odontologia. Tô deixando vocês, né, com curiosidade, é sobre isso. Uma dançarina apaixonada por quadrilha. E ela é integrante da Garrancher, que foi campeã no ano de 2024. E ela está aqui para abrir hoje este papo maravilhoso. Estou aqui com Ciele Mangabeira. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Gostou da apresentação? Amei. Muito boa. Muito boa, não foi? Maravilhosa. Um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Porque, esse mês a gente já sabe, né? Que a gente vai curtir junto aqui. Estamos aqui na mesa, mas a gente está curtindo aonde for. E, Ciele, que bom que você está aqui, mas a gente preparou um negócio especial para esse mês. Então, já que você é um verdadeiro exemplo das mulheres guerreiras, a gente junta isso aí, já é um exemplo de mulheres guerreiras, assim como eu, assim como vários que estão assistindo a gente, né? Da forma como a mulher brasileira consegue dar aquela desdobrada, tal, vencer barreiras. Conta pra gente, como é que você se define hoje com todos esses papéis que você atua? Eu acho que uma palavra que me define é superação. Muito bom. Superação. Eu sempre tento, cada dia, me superar. Eu sempre tento fazer uma história diferente da que seria desenhada para mim, o cenário que seria desenhado. Eu vejo a oportunidade, eu vou lá e faço valer aquela oportunidade que eu tive. É assim que eu me entrega as coisas. Entendi. É porque eu já fiquei sabendo aqui nos bastidores que ela é pisciana. E aí, quando eu já pergunto aqui nos bastidores pra já saber como puxar as conversas. E agora, vamos voltar um pouquinho ao passado, vamos, né? Antes de toda essa Ciele batalhadora, faz isso, aquilo, um monte. O que veio na tua vida primeiro? Foi a paixão pela quadrilha, a vocação pra polícia ou o sonho da odontologia? Vamos lá. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quadrilha. Foi a quadrilha? Quadrilha. Comecei a dançar, eu tinha 13 anos de idade. Nossa! Meu pai dançava, inclusive na Garrancher, meu pai dançou, mas ele começou na Canecão. Então eu sempre estive nesse meio junino, sempre. Canecão é uma das bem antigas mesmo. Meu pai lá nos Mangabeiras, né, porque minha família tem uma quadrilha. Eles fundaram uma quadrilha que hoje é a Mocaipira. Eu sempre dancei lá. Que legal! Sempre dancei lá. E aí, em 2017 foi meu último ano na Mocaipira. E eu já tinha decidido parar realmente, já não dançava mais. Em todos esses anos eu fui rainha, eu fui noiva, conquistei vários títulos de rainha. E aí, realmente eu resolvi me aposentar em 2017, porque eu já queria estudar. Me aposentar, com 27 anos eu tinha. E aí, não, vou parar. Beleza, quando foi em 2019, eu vi a oportunidade, nisso eu já tinha parado para estudar, para concurso. Então veio primeiro a quadrilha, aí fase, né? Aí veio o concurso da polícia, parei para estudar ali, foquei só nisso a minha vida toda. E aí eu já tinha feito concurso, estava esperando as próximas fases, já tinha sido aprovada na prova. E aí, quando foi em 2019, eu vi a oportunidade de participar do concurso do Tianguá, que é onde... Era o cangaço ainda? São os cangaceiros de Tianguá. E aí hoje é uma associação, o Tianguá, que a Garrancher faz parte com mais algumas quadrilhas, eu não vou saber ao certo a quantidade. E aí eu vi essa oportunidade de estudar lá.
não de estudar, mas de participar do concurso para poder ganhar a bolsa, porque essa era a premiação. Então, peraí, tu já estava estudando para concurso na época, e aí você participou desse outro concurso. Eu já tinha aposentado da dança. Aí voltei só para participar desse concurso. Que dava essa bolsa. Que a premiação era a bolsa de estudo no curso que você quisesse lá na Catedral. Ô, louco! Tu é doido! Onde é que eu tava que eu perdi um negócio desse? Exatamente. E aí, o que acontece? Eu não ganhei, fiquei em segundo lugar. Ué? A rainha tinha a opção de escolher, ou você escolhia a bolsa ou R$1.000 de premiação. A moça que ganhou não quis a bolsa. Ela pegou os R$1.000. E aí, exatamente. E aí eu só fui para isso. Eu não precisava mais concorrer ou fazer. Ah, não, eu quero mais um título. Não. Eu só queria a bolsa. Eu fui pra lá pra ganhar a bolsa. Nossa, cara. E aí eu cheguei lá, isso já tinha acontecido outra vez, com acho que uns 2 anos anteriores, a moça também que ganhou não quis. E aí o segundo lugar ficou com a bolsa. E aí eu, com esse precedente, fui lá, olha, já aconteceu isso aqui, vamos lá, o que a gente pode fazer? Por favor, o choro vai em cima, vai embaixo. E aí a gente conseguiu. E aí me deram a bolsa de estudo na Catedral. E tu já tá pra formar? Tô no 10º semestre. Já colo o grau dia 1º de julho. Ui! Eu acho que esse ano vai ser de festa em dobro pra você, né? Nossa, demais. E como foi a parte da polícia? Pra você entrar na polícia? Foi depois disso? Eu já tinha feito concurso, né? A prova teórica. Eu já me perdi agora na linha do tempo. É muito concurso. Eu amo concurso, eu amo concorrer. E aí eu já tinha, inclusive, já tô vendo outro concurso. Meu Deus, eu amo, sou competitiva. Eu sou competitiva ao extremo. Mulher não para, mano. Não, aí... Nesse meio tempo, tava esperando o concurso sair, fazendo as outras fases. Aí teve o TAF, né? E esperando. Aí, quando eu entrei na polícia, quando eu comecei o curso de formação, que foi 2021, no início de 2021, em março, eu tava cursando a faculdade, só que tava na pandemia. Nossa, aquele período maravilhoso. E aí eu continuei, durante o curso de formação lá dentro, continuei fazendo tudo da faculdade. Como não era presencial, era online, eu conseguia fazer tudo, eu não tranquei o curso. E nessa época aí, querendo ou não, você ainda estava aposentada da quadrilha. Já não dançava, porque era dedicação exclusiva ao curso de formação. E foi uma coisa até difícil para os quadrilheiros nessa época demais, também, né? Teve a live. Teve lives, eu lembro, eu acompanhei a maioria delas. Inclusive, a Karina me chamou para participar da live e a gente foi lá, eu e o José Dantas, né? Que também cursa odontologia. E a gente foi lá participar da live. Não, eu lembro da seleção, eu lembro de como é que... Nossa! Foi complicado. Quem tinha tomado as vacinas, quem não tinha, todo um cuidado que teve para não deixar de viver essa cultura legal. Aí, a partir daí, né, já que a gente descobriu quem veio primeiro foi a quadrilha, né? Como é que esses caminhos foram surgindo e você foi buscando como conciliar? Teve um momento de pirar também? Não, o momento de pirar tá sendo agora. Ô, Josh. Tá sendo hoje, inclusive. Hoje tá sendo... É, porque o Arraial tá bem aí, né? Tá. E eu viajo amanhã. Aí... É aquela correria de quadrilha. Olha, gente, que pra chamar esse pessoal aqui tá sendo uma coisa altamente requisitada. Tá difícil. Mas tá conciliando de boa, Não, né? tá indo. Como Deus quer. Então, eu quero que você conte pra gente... Você consegue dar uma dica aí pra como é que faz pra dar conta de tudo isso aí? Pra gente, pra mim? Como é que faz pra não pirar com tudo isso? É tentar separar, é aquela coisa, como o treino, né? Um treino na academia, você tá indo para aquilo ali e se dedique. Você vai, a hora vai passar de qualquer forma, você só tem que decidir como o tempo vai passar. Se você vai passar se dedicando, fazendo uma coisa boa, se dedicando realmente para aquilo que você quer, ou só vai passar, o tempo só vai passar. E a quadrilha Garranchê? Eita. Como é que você... Agora a gente já sabe como é que ela entrou nesse universo, né? Tava tudo em família. E o legal, gente, eu acho que... O legal é ela falar, a minha família tem uma quadrilha. Tem. Aí a gente ainda escuta isso de uma maneira assim... Quadrilha junina, tipo, caramba, né? Não, é uma quadrilha e eu sou PM, aí... Como assim, né? Tem umas coisas.
Mas esses são aqueles trocadilhos básicos do período junino. Hoje agora não fala mais quadrilha, né? Fala junina. Hoje é uma junina. A garranchê é uma junina garranchê. Olha! Agora já tá modificando, porque no Nordeste já tem esse título, junina. A cultura veio de lá, a gente adaptou, então a gente, né? Exatamente. Junina. E a garranchê é uma das poucas, não das únicas, né? Mas uma das poucas que mantém a tradição do estado, que é o vestido longo, a saia longa. Então é diferente daquela alto, mais... Exatamente, que tem aquele giro alto, aquele desenho. Ou seja, aquela saia bem pesada. Bem pesada. Tinha que fazer um corezinho pra fazer esse negócio antes. Então, pra você entrar na garranchê, foi uma escolha de coração? Foi. Como é que ela representa pra você? O que a garranchê representa pra você hoje? A minha mãe, ela diz assim que ela sempre quis que eu fosse rainha da garranchê. A minha mãe. E olha que ela é da família do meu pai, que é quem fez a quadrilha, né? Que tem a outra quadrilha, a outra junina. Mas porque meu pai já dançou lá. Então, o ano que eu ia começar a dançar, a minha família saiu da quadrilha, saiu da garranchê. E aí, o ano que eu ia começar a dançar lá, que eu ia começar a dançar quadrilha, na verdade. Então, eu sempre fiquei com aquilo. Nossa, eu sempre quis dançar na garranchê, sempre quis, Ficou dividida? Sempre quis. Não, porque como ano passado eu já tinha participado, sim. Aí eu falei assim, não, eu queria dançar no passado, só que como a gente era homenageado, eu e meu esposo, a gente não tinha como, porque a gente aparecia no final. Spoiler! Era tipo aquele filme, era filme de história real. Sim. Que vai o filme todinho, aí no final aparece o personagem principal, que é realmente verdadeiro. Foi assim que quero aconteceu. saber mais disso. E pra fazer parte dessa quadrilha tão querida aí, como é que é fazer parte? Como é que é estar esse tempo todo aí construindo, A gente está desde 28 de janeiro. Sonho. Desde 28 de janeiro ensaiando. E como é que é esse fluxo? É tudo trabalhado antes, organizado, sempre com todo mundo, planeja? Karina, ela sempre... Ela é muito organizada. O meu marido disse que se toda a quadrilha tivesse uma Karina, seria... Que legal, mas não, como eu sou militar, então pra mim não tem problema. É isso aqui, acabou, é essa regra aqui, pronto. Já puxa também. Então aproveita um pouco de tudo pra tua vida, né? É porque assim, existe uma regra. Custa você seguir? É regra. Tem gente que não consegue fazer isso. E é simples. Faz, é só o previsto. Fiquei sem argumentos agora. É só fazer. Sem argumentos. E aí ela deixa a gente muito à vontade, né? Eu fui concorrer agora na prefeitura e aí ela disse, olha, eu não quero que você se preocupe com figurino. Você não vai se preocupar. Você vai estar linda, tá aqui, é mais ou menos isso aqui que eu vou fazer pra você e tá aqui. Pronto, só vai ensaiar. Então é assim com todos os destaques. E isso nunca aconteceu, porque eu sempre... cuidado, né? Nossa, e é repertório, é tudo. Inclusive na quadrilha, eu vou ter o momento lá que a rainha tem o momento da rainha. E assim, tá sendo tudo... Ela pensa em tudo, ela pensa em rainha cada esse ano, é? Sou rainha. Sou rainha, representando a garranchê. A chuva. É sério? Lá na garranchê, eles têm toda rainha tem um papel. Teve a Cupido, que foi sobre o tema, teve a Cupido, a Dadá, que era uma cangaceira, que brigava com a Maria Bonita. Ano passado teve a Aparecida, que foi o spoiler do tempo da história. Foi da minha história, né? Que eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida. A rainha foi Aparecida. E esse ano tem a chuva. Porque e você é a chuva? Eu sou a chuva. Mas, menina... eu vou lá te assistir. Eu vou lá dar um jeito de ti, fiquei curiosa. E agora... O público vai lá, assiste as quadrilhas, se organiza, chega cedo pra ficar lá. Antigamente tinha o tablado, agora já é uma nova estrutura. Tudo foi modernizando ao longo do tempo, né? E esse ano aumentaram o tablado, deixaram o tablado maior, que é porque as quadrilhas de hoje ela tem muita estrutura, é muita coisa. E fizeram uma cobertura no tablado, a gente não dança mais na chuva, não tem perigo de quadrilha ser prejudicada ou de não dançar. Nossa! Porque tinha a regra, né? Que era uma regra que se tivesse chovendo, você não tivesse subido no tablado, sua quadrilha não subir no tablado, você pode deixar para outro dia. Só que o gasto que uma quadrilha tem porque as pessoas, no dia, elas não vão trabalhar, pede dispensa do trabalho, porque tem que se arrumar. A gente começa a se arrumar de manhã, 6h30 já tem menina se maquiando e arrumando o cabelo. Caramba! Para dançar meia-noite, 1h da manhã.
Porque é muita gente. A Garrancher tá com 54 pares, se eu não me engano. E mais casal de noivo. Nossa, a gente comentando esses dias, né, de umas quadrilhas juninas, né, com 70 pares. Caramba! É muita gente. Nossa, imagina coordenar tudo isso, né? E agora vamos falar desses preparos, desses bastidores que dá pra gente saber. Já estamos sabendo aqui que ela é a chuva esse ano. Então você vai segurar essa chuva pra alguns eventos, tá? Por favor. Ainda mais pra quadrilha Garrancher, tem isso também, né? Tipo, você segura a chuva aí, garota. Só vai chover na hora certa. Então me conta aí, como é que é esse preparo? Começou dia 28 de janeiro e até agora, como é que foi esse processo? Ali faltando uns 2 meses para que eu viajei a trabalho, quando eu voltei a gente iniciou pelo menos os meus ensaios. Tinha um ensaio durante o final de semana normal com a quadrilha e aí começou meu ensaio durante a semana, que era de casal de rei e rainha, porque a gente participou do concurso. E aí, nesse início era durante a semana. E eu tentava conciliar a faculdade com atendimento na clínica, né? Que tinha à noite, tenho à noite ainda. E os ensaios da quadrilha. Então, assim, eu tava pesando 78 quilos, hoje eu tô com 72. Meta, dançar quadrilha no que vem. Anotem aí. A mamãe aqui vai achar uma forma de dançar quadrilha no que vem pra entrar em forma. E isso tentando seguir dieta, tentando tudo, mas não dá. É muita... É pancada, que nem diz o nosso blaster lá, é pancada. Então, como é que surgem essas ideias de coreografia, de roteiro? Vocês contribuem como dançarinos? Todo mundo soma nesse processo? A nossa quadrilha, a Garrancher, ela é uma das únicas quadrilhas do grupo especial, pelo menos, que o coreógrafo é daqui. Os nossos coreógrafos, que são o Alex e o Eduardo, eles são daqui, eles são da nossa quadrilha. E a gente não exporta nada, não importa nada, né, no caso. Porque tem muita quadrilha que traz coreógrafo de fora. E a gente optou, a Karina optou por valorizar o que a gente tem, né? E os meninos são muito bons mesmo. Nossa, e a gente, qualquer coisinha, tu não acha que fica melhor assim? Porque além deles serem os coreógrafos, eles também são os dançarinos. Então eles estão ali vendo todo o tempo, eles todos os dias estão na quadra, então eles conseguem observar de perto que a gente consegue ou não fazer, que a quadrilha tem dificuldade, vai adaptar, não vai melhorar, não vai. E tem aquela parte clássica das antigas, né? Tem aquela parte moderna, estilizada das quadrilhas, certo? O estilizado, na verdade, todas as quadrilhas são estilizadas, porque a partir do momento que você coloca brilho na quadrilha, ela já se torna estilizada. Entendi. Aí tem o tradicional, que é a saia longa. No caso, sem brilho. Não, o tradicional é o nosso, que é o vestido longo. Ah, tá. Mas não deixa de ser estilizado, porque tem brilho. Entendi. Não é aquela só a chita, não é só o paninho, não é só aquilo básico. Né? Das quadrilhas tradicionais. Exatamente. Tradicionais, dessas tradicionais. Pronto. Nossa, é porque a gente tem que prestar atenção mesmo nessa linha histórica, né? Exatamente. E observar o quanto que evoluiu. Para quem acompanha os arraiais aqui em Boa Vista, né, ao longo do tempo, a gente consegue acompanhar essa evolução de trajes, de coreografia, de temas, dos enredos. Exatamente. Parece que vai ficando mais moderno e ao mesmo tempo mais raiz ao mesmo tempo. Não sei. Mesmo. Quando eu comecei a dançar, eu dançava com vestido longo. E aí a mocaipira ela é estilizada. Que estilizada que eu te falo, um vestido curto. E aí eu sempre a pegada curta. Quando eu voltei a dançar com o vestido longo, eu senti muita dificuldade. Porque malha braço. É mais difícil. Eu já treino braço. Então, pra mim Agora a gente sente. É muito mais difícil você dançar com a saia longa. É muito mais difícil. São técnicas diferentes também? São. E como é que faz pra girar e não ficar tonta? Só por curiosidade. Olha pra um ponto e foi. É sério? É sério. Confia na mão. Tu vai girar, vai olhar, vai girar, vai olhar, vai girar, vai olhar. Girou na mão de Deus. É tipo assim, vai. Caramba, gente. Até que eu tô curiosa, sabe por quê? Porque eu sempre quis dançar. E aí, sempre que... Não, eu não sei se eu tenho idade. Não sei se eu... Não sei. É o que eu falava, eu tô com 35 e ó. Eu tenho 35 também. Olha aí aqui, cara. Que legal. O que tá faltando? Ah, não sei, um convite. Bora. Um convite, Foi. será? Olha. Achei 2026. Bora mesmo? Bora. Eu topo. Olha aí, eu já ia me aposentar agora, ó. Então agora tu vai ficar mais um ano, Bora. porque eu preciso de uma boa professora. Mas olha só, gente, eu vou explicar pra vocês esse negócio do boa, tá? Mas antes disso, você vai fazer uma viagem pra contar uma história importante. Ah, a gente guardou ouro pro final. E essa história envolve fé.
que virou um enredo que gerou até a vitória da quadrilha Garrancher. Nossa, eu me arrepiei falando desse jeito. Tu pode contar um pouco pra gente como foi isso? Eu não quero nem dar spoilers, porque eu quero que você conte essa história pra gente. O mundo quadrilheiro, na verdade, acho que ele já tem essa noção do que aconteceu, né? Eu sempre dancei quadrilha, eu conheci meu marido dançando quadrilha, ele dançava numa quadrilha, eu dançava em outra. A gente se conheceu nesse mundo junino, isso faz parte disso, tá ali na nossa essência. E em 2022, ele precisou transplantar. Ele descobriu que tinha um problema no coração com 38 anos. Nossa. Eu estava no meio do meu curso de formação da polícia. E aí a gente, entre internação, minha cunhada, a irmã dele, que a Ori ficou... Nossa, ela segurou uma barra para mim, porque eu ia pro curso, quando eu saía do curso, eu ia pro hospital. Nisso, ela passava o dia todo com ele no hospital, quando ele internou, né? Antes dele transplantar. E ela também é de quadrilha, família toda. Família, né? Família toda. E aí isso aconteceu, eu terminei o curso de formação, ele falou, tu vai terminar que a gente vai, dentro da polícia a gente tem essa licença para tratar de saúde, né, da pessoa da família. Então a gente foi para São Paulo, lá eu consegui dividir pouca coisa, porque meu marido é bem reservado, e dividir pouca coisa que estava acontecendo. Quando ele transplantou, aí sim, aí eu consegui respirar, contar tudo. Mas o que acontece? A gente foi para lá em janeiro, o médico olhou para ele e falou assim, tu é muito novo, tu vai transplantar. Internou, não saiu mais do hospital. Chegamos lá, ele estava com Covid. Nossa. E eu também. A gente ficou em isolamento. Quando deu uns 7 dias, mais ou menos, ele fazendo o exame para entrar na fila. Sim. Fazendo exame para entrar na fila de transplante, que é o mais difícil. É você entrar na fila e estar apto para receber um coração. Porque o sangue dele era positivo, então é mais fácil de conseguir. E aí, quando aconteceu isso, ele teve que ir para UTI. E na UTI eu não podia ficar com ele. Tava só eu e ele em São Paulo. A gente não conhecia ninguém, eu nunca tinha ido para São Paulo. E o médico dele hoje, foi quem acompanhou a gente lá, o Dr. Bruno Biselli. Inclusive, eu acho que ele é um anjo, aquele homem, porque não é possível. Cuidado que ele teve com a gente, cuidado que ele teve com o meu marido. Ele levou ele para UTI no outro dia, ele tinha que ir à noite, mas ele conseguiu segurar ele até de manhã para eu poder sair do hospital e ter para ir para onde ir, para um hotel, para conseguir ir para algum lugar, né? Ele sabendo que a gente é de Roraima, que nunca foi para lá, nunca teve família, não conheceu ninguém. E aí a gente fez isso. Aconteceu isso, eu fui pro hotel, eu até digo, né, que foi um dos dias mais difíceis para mim, assim. Tirando a morte do meu pai, foi um dos dias mais difíceis, que eu tive que deixar ele no hospital sozinho. Nossa. E aí ele foi pra UTI, ficou lá, conseguiu. Foi quando eu fiz a minha promessa, porque eu não podia fazer mais nada por ele. Na minha cabeça eu só podia rezar. E eu sempre fui muito, muito devota de Nossa Senhora Aparecida, muito, muito, muito mesmo. E eu fiz essa promessa. Antes disso, eu já tinha feito uma do meu cabelo. Inclusive, são 5 anos sem cortar, sem química, sem nada. Sério? Já está pagando? Tô pagando, terminando ano que vem. Ano que vem eu vou estar loura. Eu não posso cortar, não posso fazer nada. E aí eu pedi, né, pra Nossa Senhora Aparecida que curasse ele do Covid, que deixasse ele entrar na fila. Porque os exames estavam sendo feitos, só que ele precisava sarar o Covid para poder receber o coração. Porque eu sabia, na minha cabeça eu tinha certeza que se ele curasse, ele ia entrar na fila e o coração ia chegar. Na minha cabeça era isso. Aí tu fala, mas o que era? Eu disse, não sei. Pode ser a minha fé, alguma coisa me dizia que isso ia acontecer. E eu disse que eu ia da entrada da Basílica dela, de joelho até o pé dela, se isso acontecesse. Eu sabia que era em Aparecida, eu não sabia a distância, eu não sabia nada. Eu sabia que ficava ali. Eu sabia que ficava em São Paulo. E aí, dia 8 de fevereiro, o médico me ligou e disse, olha, a gente conseguiu, o Kedson, ele tá bem, a gente não vai conseguir tirar ele da UTI, mas ele já entrou na fila. Ai, que bênção. Foi. Aí, nisso, eu rezava pra ele, meio-dia, que minha mãe fala que os horários de oração, né, que tem mais força. 6 da manhã, meia-noite, 6 da tarde e meio-dia. Eu tava no hotel, não fazia nada, eu só rezava por ele. Todos esses horários eu rezava, tinha uma novena, inclusive ainda tenho no meu celular.
E eu rezava por ele. Era o terço, eu rezava todos os dias eu rezava por ele. Porque eu não podia fazer nada. Às vezes eu conseguia uma visita, às vezes eu conseguia ir lá. E foi quando a minha cunhada, até conta essa história também, a minha cunhada chegou no sábado. Minha cunhada e minha sogra chegaram em São Paulo, né? Ele já estava na fila, eu já tinha ido pagar minha promessa, paguei minha promessa. Você foi enquanto você estava lá? Enquanto eu estava lá, eu fui. Aí peguei, né, o ônibus. Peguei o ônibus, elas ainda não tinham chegado. Aí eu fui pro Tietê, para o terminal do Tietê, fui de Uber para lá, peguei, comprei a passagem e fui para Aparecida. Aí fui 6 horas da manhã, quando eu cheguei na rodoviária eu já comprei a de 2 horas, porque eu sabia que eu ia conseguir pagar minha promessa. Lá é a cidade muito pequenininha, então eu consegui ir a pé. Quando eu cheguei lá na Basílica dela, eu paguei minha promessa, aí fui. Tem um vídeo, tem um senhor que gravou esse vídeo para mim e me mandou. Agora, assim, não sei como, eu não sentia dor, eu não sentia absolutamente nada, assim. Eu só sentia uma felicidade enorme por estar conseguindo fazer aquilo. Nossa. Porque parecia que tinha sido... Eu digo que foi um milagre. Meu marido, ele foi um milagre. Ele é um milagre. Hoje ele está bem, ele está trabalhando, ele é policial civil. Ele trabalha, ele faz tudo, ele mexe nos carros dele, ele cuida dos nossos bichos, a gente tem um canil. Tem uma nova vida. Tem. Ele tem uma vida assim, ele toma medicação, mas isso é o de menos. A gente até fala, isso é o de menos, para uma pessoa viver bem, porque meu marido não estava vivendo. Eu saía para trabalhar, deixava o café da manhã, quando eu chegava 1h, o café da manhã ainda estava lá e ele na cama. Então, assim, com 38 anos, no auge da vida, a pessoa não está vivendo. E já faz 3 anos, né, que ele transplantou e é outra vida. Depois que transplantou, foi assim, parece que pegaram o motor, que ele mexe com o carro, né, ele mexe nos nossos carros. Pegaram um motor novo e colocaram aqui, ó, pronto. Com tudo, né, que ele ficou na UTI e tal, ele precisou reaprender a andar, ele tem 1,80 m. Arredondando, ele tem 1,80 m. Reajustar o eixo completo, né? Ele ficou com 65 quilos. Tanto que ele emagreceu. Uma pessoa que pesava 110 quilos, 90 e pouco ali, pronto, 110. Então, assim, ele perdeu toda a massa muscular dele, perdeu. E aí foi ganhando, e cada dia era uma coisa, cada dia ele andando sozinho, sem andador. Aí foi, nossa, depois que trocou foi... Pequenas vitórias. Sim, era só o que estava faltando, assim. E nesse momento você ficou low profile, né? Respeitando todo o seu momento, não expôs isso pra ninguém, só pra família. E como é que foi pra você expor essa história pra chegar até a Garrancher? Depois que ele transplantou, acho que passou ali, acho que eu postei só a mensagem do médico. Olha, ele transplantou, ele tá indo pro quarto, tá indo pra UTI, né? E provavelmente que ele já seria... A gente não sabia que ele ia ser entubado no outro dia. O normal é ficar 3 dias ele entubado, né? Depois da cirurgia. E aí, 6 horas da manhã, no outro dia, ele ligando. Ele ligou pro celular da minha cunhada. Outra história também bem que eu lembro, assim, que não é possível. Eu disse, não é possível que isso aconteceu. Ela chegou no sábado, aí ela olhou pra mim assim, ela disse, Eli, o transplante do Kedson vai ser na quinta. Vai ser quinta-feira. Aí eu... Glória a Deus. Se Deus quiser, vai ser. Se Deus quiser, vai ser. No meu aniversário é dia 20 de fevereiro, ele transplantou dia 17. 17 ele transplantou. Chegou quinta-feira, o médico me ligava todos os dias, 8 horas da manhã, mais ou menos. E lá no hotel, a internet não era muito boa, então eu descia para a recepção para pegar a internet boa, só esperando ele ligar. Era o boletim que ele passava para mim. E aí... Na quinta-feira, eu lá embaixo esperando a ligação dele, ele ligou, ó, tem um possível doador em Campinas. Na quinta-feira. Eu saí louca, eu já sabia que tinha dado certo. Eu já sabia, não, porque tem que chegar lá, tem que ver se o coração tá apto, não sei o que, tem tudo isso, né? Cheguei, quando eu subi a escada lá, que vai ser hoje. Fui contando pra minha sogra, pra mãe dele, e pra minha cunhada, né? Então, assim... Eu não sei se ela foi usada, se ela foi para acalmar, mas assim, eu só acredito porque eu ouvi dela, ela me falando isso. E depois disso aí, só foi vitória, só foi, parece que é uma escadinha assim, que só vai para cima, só coisa boa. Mistérios de Deus. E para chegar ao enredo, você conversou com quem? Como é que decidiram, vamos fazer um enredo dessa história? Eu fui contando pouca coisa no meu Instagram, dividindo que ele tava bem, aí foi o aniversário dele que eu fiz no hospital, eu fiz um bloco, inclusive a gente tem um bloco de carnaval.
Também. Para conscientizar as pessoas. É um bloco de carnaval, o bloco do transplantado. A gente tem aqui na cidade. E aí eu fiz um bloquinho, todo mês eu fazia um mêsversário até completar um ano. Aí a gente fez uma festona que nem criança. Que nem criança. Todos os meses eu fazia, então as pessoas iam começando a ver. Como era no meu Instagram, eram as pessoas da quadrilha. Diz que num dia a Juliana, que também é da Garrancher, falou assim, vamos falar de transplante? Porque tava o auge do Faustão, né? E aí, vamos falar de transplante? Aí alguém falou, eu não sei se foi a Juliana mesmo, foi outra pessoa que falou, não me recordo. Vamos falar da história da Ciele e do Kedson, que é o transplante com a fé, porque falar só de transplante fica muito aberto, né? E aí foi o transplante do Kedson com a minha fé. Aí a Stephanie, que é a nossa noiva, falou, deu o tema, né? Que é o pulsar da fé. Nossa! Ai, até me arrepiei aqui, gente. É muito lindo. E o legal de tu contando essa história, que eu fiquei prestando atenção, eu também me arrependo. Cara, horrores aqui, né? Você consegue perceber que você foi levantada pelo Espírito Santo? Assim, que alguma coisa divina ali sustentou você e sua família nesse meio? A gente estava até assistindo um filme hoje, eu e ele, que é aquela Fé no Impossível, que é um filme brasileiro, inclusive muito bom. E aí o marido, né, que estava passando por tudo, e sem spoiler, né, mas ele estava passando por tudo e ele falando que a gente tem que acreditar, porque é muito fácil você só assim falar, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo? Por que tu não vê o outro lado? Eu inclusive falei pro meu marido hoje, Deus não dá uma cruz que você não pode carregar, não dá um fardo que você não vai carregar. Se está acontecendo aquilo ali, você tem que agradecer, mesmo pela coisa ruim que acontece na sua vida, você tem que agradecer, porque você não sabe o que vem depois. Concordo. Você não sabe, você tem que ser grata por tudo, até pelas coisas ruins. Minha mãe fala, não há um mal que não traga um bem. Minha mãe fala desse jeito. E aí a noiva falou isso, né? O Pulsar da Fé, que deu esse tema pra gente, e a gente foi lá e ganhou o brasileiro. Ganhou o brasileiro? Brasileiro. Então ganharam aqui no Boa Vista Junina? Não, a gente não ganhou. Aqui eu não lembro qual foi a nossa colocação, mas no Parque Noel a gente ficou em segundo lugar. E no outro dia a gente já viajou pro brasileiro. E vocês ganharam o brasileiro? Brasileiro de quadrilha junina. Lá em Sergipe. Doido! Com todas aquelas juninas nordestinas. Falei direito. Não é só do Nordeste, vai do Brasil inteiro. Brasil todo? São quadrilhas do Brasil todo que vão pra lá disputar um concurso. E a energia? Não, aí quando a gente chegou lá, teve até uma mulher que falou, né, pra gente, quando vocês chegaram com essa saia aí, longa, eu achei estranho, não sei o quê, mas quando girou a mulherada toda, que é mulherada, né, todas as mulheres, quando todo mundo girou, ela ficou louca, disse que ficou louca, que é lindo, é um giro grande, é uma coisa... Ai, vou realizar meu sonho em 2026, gente. Vai, bora dançar. Agora, pra gente tornar esse papo um pouquinho mais leve, que essa história foi muito linda, cara. Olha, parabéns pela sua fé. Parabéns pela sua dedicação, que realmente são essas provas que fazem a gente acreditar um pouquinho mais no lado bom da vida. Mas E pelo que eu percebi, você é um tipo de pessoa que busca ressignificar muito. Eu tava até falando pra ele que depois que tudo isso aconteceu, eu comecei a ver a vida diferente. Ontem eu saí da faculdade, fui correndo na minha mãe, porque eu disse assim, quando eu tô muito feliz, eu quero contar. Antes eu fazia isso com meu pai, mas eu já não tenho mais meu pai aqui, né, presente. E aí eu corri pra contar pra minha mãe, mesmo tendo meu marido em casa, eu queria contar pra ela, de alguma forma eu precisava vê-la, porque eu tava quase 4 dias sem vê-la. E aí não dá, né, tem que... Eu faço assim com a minha também. Aí eu fui lá só ver minha sobrinha, dar um cheiro na minha sobrinha, ver minha mãe e tal. Minha sobrinha não tava, foi de manhã. E, inclusive, aí eu cheguei lá para contar para ela, para falar que eu tinha batido uma meta na faculdade, que eu estava muito agoniada, e para ver também, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe, a gente tem que aproveitar. Eu estava até falando esses dias, eu falei no stories do meu Instagram, que eu queria tanto essa rotina pesada quando eu estava lá em São Paulo, no hospital com ele. Eu queria tanto poder ir para academia, para minha faculdade, para o meu trabalho. E ter isso hoje, estar vivendo isso hoje, nossa, uma gratidão, é bom demais, é muito bom. A gente fica, às vezes, se perde na rotina, mas aí eu me lembro, poxa, eu rezei para ter isso aqui. Então, por que eu tô reclamando? Eu não vou reclamar, eu não reclamo. Que louco isso. Posso tirar uma perguntinha, só para eu tirar uma dúvida? Pode. Por que esse apelido que você é muito boa? Eita. Boatos da Garrancher
veio com esse negócio pra mim aqui. Porque... O meu ponto me comentaram aqui, por que muito boa? Eu sou boa, né? Aí as meninas, porque eu cheguei lá, gente, vocês ficam falando essas coisas, mas é porque eu sou boa. Sou boa no que eu faço. Eu me dedico pra fazer uma coisa e eu sou boa. Então, a partir do momento que você fala que você é boa, parece que você, não sei o quê. Você é metida. Mas eu sou boa, tá aí. Eu não preciso falar que eu sou. Eu faço a minha parte, né? Mas saiu os resultados, olha aí. Tanto de coisa que eu já ganhei, porque eu sou muito boa. Ai, e olha, realmente, eu acredito que todos nós temos que ter esse posicionamento. Não que a gente se esforça, a gente é bom, tá ótimo. Exatamente. Se você se propõe a fazer alguma coisa, se dedique, você vai ser boa naquilo. Então, já que você é muito boa nesse negócio de quadrilha junina, o que o São João representa na sua vida? Nossa. Tchan, 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 tcharanana. Olha aí a música tensa. Eu acho que o São João, assim, ele é um divisor de águas em todos os aspectos, no sentimental, no profissional, em tudo. Então, eu posso dizer que a minha vida gira em torno de São João. Tem nem como abrir mão. Até quando eu não estava dançando, não tem. Até quando eu não estava dançando, que eu estava lá no hospital com ele, a gente estava morando em São Paulo, eu tinha os concursos aqui e, de alguma forma, eu conseguia estar conectada com isso, porque eu comecei a comentar a apresentação de quadrilheiro, de quadrilha. Então, quando eu não comentava, eu falava, a gente vai falar de tal quadrilha, que aquela coisa foi legal, que aquela menina fez isso na apresentação. Então, eu sempre estava ali. E quando eu não fazia isso, não vinham me cobrar. E aí, tu não vai falar da quadrilha? Cadê teus comentários? E eu não falava nada, eu não criticava. Eu não criticava, na verdade, eu só falava os pontos positivos. Porque fazer quadrilha é muito difícil. Eu sei porque a gente convivia. Então, assim, falar que foi feio, falar que faltou aquilo é muito fácil. É muito fácil. Custa você valorizar aquilo que foi legal? Você dar ênfase no que foi legal? Ah, tu tá sendo falso, tu tá sendo isso. Cara, é a minha opinião. Eu vou fazer isso porque é o meu ponto de vista. Eu não vou criticar ninguém. Eu não critico. É justo, é bom plantar boas sementes nesse meio. Exatamente, porque é muito fácil tu falar, porque, assim, sempre vai ter amigo em outra quadrilha. O outro amigo nunca vai dizer que a tua quadrilha tá boa. Ele nunca vai dizer, porque a dele é a melhor. Justo. Entendeu? Veste a camisa. Exatamente. Então, assim, eu não fazia parte de nenhuma quadrilha. Como eu não dançava, tava ali só falando do que eu achava legal. E, de alguma forma, no meio ainda. E nesse tempo, tem alguma memória ou uma tradição que você ama dessa época? Que você não esquece, que você... Fora essa história linda que você viveu. Ou uma memória do seu pai, algo que te... O meu pai tem uma... Foi no Parque Anauá, eu não lembro a minha idade, eu era criança. A gente estava vestido de roupinha de quadrilha e teve uma chuva muito forte, muito forte, muito forte. E naquele dia, o meu pai saiu para pegar, acho que a gente andava de moto naquele tempo. Andava de moto e meu pai saiu para pegar a moto. Quando ele voltou todo encharcado. E aí eu olhei para ele, fiquei com tanta pena. Nem sei se minha mãe sabe disso. A minha mãe ficou com a gente, comigo, com a minha irmã, só tinha eu e minha irmã. E aí eu lembro, parece que eu consigo ver exatamente como ele voltou com a roupa dele de quadrilha toda encharcada, E nisso me marcou muito. E também nas minhas apresentações, que ele sempre estava comigo. Ele fazia parte do teatro, sempre fez parte de muita coisa comigo. Minha mãe também. Minha mãe, a tradição dela é, antes de eu dançar quadrilha, eu preciso ir no banheiro e ela precisa segurar meu vestido. Ela precisa... Sério? Sério? Eu preciso fazer xixi, ela precisa segurar meu vestido. Que massa! Toda vez. Nossa, gente! Que bacana! Aí parece que eu me sinto uma criança ainda. Ah, é tão bom. Uma adolescentezinha. É bom ser cuidado assim. Demais. Prato típico dessa época, que você todo ano come, e se puder até fora da época você come também. Milho cozido. Sério? Milho cozido. De todos? De todos. Você é doido? Eu não sei, é porque a paçoca da tia Nega é da minha avó. Caramba, tá todo mundo em família? É. Então se eu for chamar o outro pessoal aqui, a gente vai... Eita, paçoca da tia Nega é da minha avó, então eu tô muito acostumada com paçoca, já não... Canjica tá de boa também? É o milho cozido. Não tem, todo arraial eu como milho cozido. É desse jeito. Então, qual seria o enredo da sua vida se você fosse se apresentar agora? Pode ser quadrilheiro, pode não ser. Uma música que te representa nessa sua fase da vida.
Uma música que me representa, meu Trilha Deus. sonora. Agora... Essa Tô pergunta, tentando lembrar a gente aqui. pega as pessoas nessa Eu pergunta. tô tentando lembrar. Pode ser algo que lhe identifica, que você canta durante o dia, que te faz bem. Terra Seca. Terra Seca. Terra Seca. De quem? Eu escuto na voz do Frei Gilson. Sério? Terra Seca. Vou conhecer, não conheço. E já que você falou de Terra Seca, que teu pai tava na chuva, olha a minha cabeça. Olha como é que funciona a cabeça aqui da garota. E você será a chuva esse ano? Você pode contar um pouquinho do que vai acontecer, que a gente pode esperar da Garranchê em 2025? A Garranchê vem com a lágrima que floresce. A gente vai contar uma história real do que aconteceu, a maior seca que teve no Brasil. Matou para mais de 1.000 pessoas no Nordeste. E a gente vai trazer a quadrilha seca pro tablado. E vai vir a chuva e vai florescer. Pronto, é mais ou menos isso. Ai, gente, eu me arrependo aqui. Tá, tudo bem. Esse é o contexto da quadrilha. Nossa, então, ó, só vocês mesmo pra ir assistir. E Dia também 4. eu fiquei sabendo que você vai fazer uma viagem pra fazer uma entrevista com uma celebridade nacional. Gente, é sério, eu não tô mentindo aqui pra vocês, não. Tu não para, mulher. Vou pra entrevista. Essa semana, a Globo entrou em contato com a Karina e pediram para que a gente fosse para Sergipe, que foi o Brasileiro de Quadrilha, que eles querem fazer. O Paulo Vieira, o programa... tô tentando lembrar. Também tô aqui tentando. Avisa Lá Que Eu Vou. Ah, sim. Avisa Lá Que Eu Vou. Vai falar do São João. E aí eles querem a quadrilha que foi campeã no Brasileiro. E eles pediram para que fosse eu e meu marido pra lá pra gente contar a história. Nossa. O que aconteceu. Então tu ainda vai gravar essa entrevista? Vou gravar. Olha, então amanhã. Já fica uma dica. Não, é depois de amanhã, na Você verdade. vai viajar, sábado. né? Amanhã eu viajo, meio-dia. Ah, entendi. Então, nessa linha de tempo que você está assistindo nosso podcast hoje, se prepara para assistir o Avisa Lá Que Eu Vou também, que a nossa amiga vai estar lá. Ciele, o que é isso? Eu acho que se eu ficar mais 1 hora conversando contigo, a gente tem pauta aqui para 1 mês. Tem. Que história maravilhosa, cara. Eu tô Nossa, tô como gelada aqui de ansiedade. Só pra... Caramba, deixa eu saber mais. Quero mais saber, conta. Mas como tudo que é bom dura pouco, eu gostaria que você deixasse um recado, já que você tem essa experiência, né, do mundo junino aqui em Roraima. Deixa uma dica para os nossos espectadores de como curtir esse ano o carnaval, de como eles podem aproveitar, pegar as situações, ressignificar, trabalhar esse ano aí no Arraial com uma pegada mais diferente, mais vívida. Um conselho bom aí para quem vai curtir o Arraial, vai. Eu acho que aproveitar a vida, não só o Arraial, mas aproveitar a vida, aproveitar o hoje, o agora, de você fazer o que você gosta. Eu já tinha parado de dançar e voltei a dançar justamente porque eu queria viver novamente aquilo, não só o São João em si, mas todo esse processo, porque a partir do momento que você pisa no tablado, parece que tudo zera, porque você ensaiou mais de 6 meses para aquilo. Então, quando você está ali em cima, você está realizando um sonho, pelo menos o meu, de representar a quadrilha, a Garranchê, parece que tudo fica mais leve, você consegue... Eu não consigo te explicar, eu não consigo definir, eu não tenho uma palavra para definir assim esse momento. Só eu não sentindo. consigo. É tu sentir, tá ali dançando, daqui a pouco tu não tem mais fôlego, aí não, pera, eu tenho. Aí pá. Na polícia a gente diz que quando teu corpo acha que tu não consegue, tua mente vai lá e diz que tu consegue. Então tu continua porque tua mente diz que você vai conseguir. Caramba! Então é sempre, pelo menos para os quadrilheiros, né? Quando você achar que tá cansado, que não vai conseguir mais, tu ainda tem 10% e vai nesses 10%. Que massa! Ou
Célia, obrigada por ter vindo aqui com a gente. Arrumado esse tempo nessa agenda lotada de ensaio e polícia e curtir o maridão, né? Tudo mais. E agora formando em odontologia, eu lhe desejo sucesso. Obrigada. Do fundo do meu coração, sucesso, felicidades pra você e sua família, pra Garrancher também, porque eu sou aquela que eu torço pra todo mundo. Amém. Gosto de ver a cultura sendo bem feita. E pra falar de tradição, nós também temos uma tradição aqui, que é um brindezinho querido. Que lindo! A nossa caneca pra você lembrar dessa conversa maravilhosa. Obrigada! Né? Essa flor, ela é a flor do dinheiro, tá? Ela é uma flor da prosperidade. Tô precisando, tá? tô reformando a minha casa, inclusive, tô em obra. Então você cuide bem dela, né? E veja prosperar as coisas da sua vida. Preciso. Célia, muito obrigada mais uma vez. E ó, gente, esse foi o primeiro episódio de uma série muito legal desse mês de junho. Nosso junho junino, vamos falar desse jeito? Junho junino, daquele modo bem caipira mesmo, pra você viver essa experiência do que são as juninas, né? Que eu aprendi hoje agora, né? As quadrilhas juninas, esse universo empolgante que eu acredito que a empolgação dessa conversa também tenha chegado a você até aí. Quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Lembrar vocês de seguir a gente nas redes sociais. Lá, ó, estamos lá no www.papom3realidades.com.br. Estamos no Instagram, @papom3realidades. E outra, estamos aqui no YouTube também. E se prepare, semana que vem tem mais. Até o próximo episódio.